Fala galera, tudo jóia com vocês? Professor Gabriel Caldas, continuando então nossa aula de competência. Hoje então nós vamos fazer uma aula assíncrona, onde eu estou fazendo a gravação desse vídeo e vou disponibilizar a todos, correto? Então pessoal, a gente vai continuar ali o nosso estudo sobre a competência. Na aula passada nós conseguimos então identificar essa questão da competência, né? Trouxemos vários exemplos e falamos ali um pouquinho sobre o critério objetivo, sobre o critério funcional e também sobre o critério territorial. E hoje a gente vai falar para vocês, pessoal, iniciar aqui a verificação da competência da Justiça Federal de primeira instância. Então, a competência da Justiça Federal de primeira instância, pessoal, está prevista para nós lá no artigo 109 da Constituição Federal. E esse artigo, então, ele enumera 11 incisos de causas de natureza civil e criminal que devem ser julgados pela Justiça Federal. Obviamente, pessoal, que a gente vai nos ater aí à questão da competência da área civil, tendo em vista aí o nosso conteúdo. Então, esse artigo 109, pessoal, ele traz competências fundadas na qualidade da pessoa que participa do processo ou na matéria discutida. Então, causas em que tem participação da União, causas onde nós vamos estar falando de tratados ou contrato da União com Estado estrangeiro ou mesmo com organismos internacionais. Então, nessa ideia, a gente vai dar um maior enfoque no inciso 1º do artigo 109, que é justamente as causas relacionadas aos processos cíveis, correto? Então, a gente vai falar de competência da Justiça Federal em que a União ou a entidade autárquica, ou mesmo a empresa pública e também as fundações públicas federais forem interessadas. Então, toda vez que tiver uma demanda nesse sentido, pessoal, a competência vai ser da Justiça Federal aí no seu primeiro grau. E aqui é importante, pessoal, nós não confundirmos a questão das sociedades de economia mista federal, o próprio Banco do Brasil e até mesmo a Petrobras. Porque esses não se enquadram aí na competência da Justiça Federal, vão ter a sua tramitação, então, perante a Justiça estadual. Em contrapartida, pessoal, qualquer situação que nós temos contra o INSS, contra a Caixa Econômica Federal, contra o Banco Central, contra a figura do INPE, esses sim são de competência da Justiça Federal, correto? E outro ponto importante que é muito cobrado em concurso e às vezes gera confusão é a questão das ações acidentárias. As ações acidentárias são de competência da Justiça Estadual, então não confundam. Aqui a gente está falando inicialmente da Justiça Federal de primeira instância. Então, tomem esses cuidados. No nosso dia a dia, nós temos muitas demandas contra a INSS, contra a Caixa Econômica Federal, e essas demandas vão ter a sua tramitação perante, então, a Justiça Federal. Lembrem-se disso, pessoal. São de competência da Justiça Federal nesses casos. E lembre-se que Banco do Brasil, Petrobras e sociedades de economia mista federais não se enquadram aqui nessa competência, tendo a sua tramitação na Justiça Estadual, bem como as ações acidentárias. Maravilha? Com base nessa visão inicial da competência da Justiça Federal de primeiro grau, a gente precisa falar também da competência dos tribunais regionais federais, ou seja, a competência da Justiça Federal de segundo grau. E essa vai estar prevista também na nossa Constituição, mas no artigo 108, que traz a competência originária dos TRFs, ou seja, independente de eles serem contidos como tribunais superiores, em algumas demandas vai iniciar o processo perante o mesmo. E esses casos vão ser as ações rescisórias de seus próprios julgados ou de juízes federal da região, os mandatos de segurança e habeas datas contra ato do próprio tribunal ou do juiz federal, os habeas corpus quando a autoridade coautora for um juiz federal, os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal
Federal e ainda em grau de recurso, o julgamento das causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício de competência federal. Então aqui nós temos a situação, são aqueles casos onde aquela comarca não tem a Justiça Federal, vai tramitar na Justiça Estadual ali por uma possibilidade de garantir esse melhor acesso à justiça, mas em grau de recurso vai diretamente para o Tribunal Regional Federal. Então, é importante nós verificarmos isso. E ao dizer isso, a gente precisa relembrar daquela verificação do foro competente, correto? Então, lembre-se, primeiro de tudo, a gente vai ter que verificar se existe uma competência das justiças especiais ou não. Lembro? Questão eleitoral, questão militar e questão trabalhista. Não havendo essa, a gente vai ver então aí que existe a competência da justiça comum. E aí a gente vai ter que ir para o CPC para verificar os demais detalhes. E as regras, pessoal, de competência estão previstas no artigo 46 a 53 do Código de Processo Civil, sendo que o artigo 46 traz a regra geral, o artigo 48, 49 e 50 traz apenas explicações sobre determinados casos, e o artigo 47, 51, parágrafo único, 52, parágrafo único e 53 constituem as exceções, correto? Então, com base nisso, pessoal, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa competência da justiça comum, o foro comum. Como funciona isso? Então, a gente pegou, o artigo 46 traz a regra, e a regra é a seguinte: a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Então, todas as demandas pessoais, contratos, obrigação em geral, responsabilidade civil, pessoal, vai utilizar essa regra. E por que é determinado como regra o foro de domicílio do réu? Porque ele traz uma situação do princípio da obrigatoriedade da jurisdição. O que significa isso? Vocês já estudaram lá atrás, pessoal, que todo mundo pode provocar a nossa jurisdição. Só que a parte contrária vai ter a possibilidade de se defender. Então, por esse motivo, pela parte contrária, não conseguir eximir-se de demandas propostas contra ela, ela vai ter pelo menos a possibilidade de responder em seu domicílio. Então, a regra geral traz esse domicílio do réu para facilitar, porque a jurisdição, como a gente viu, pode ser provocada por qualquer um, correto? E aquele que está sofrendo essa demanda vai poder se defender em regra no seu próprio domicílio. É uma possibilidade que traz esta situação. Lembrando que para isso vocês precisam lembrar o que é o domicílio, correto? E o domicílio ele vem previsto lá no Código Civil, do artigo 70 ao artigo 78. Lembrando que não há diferenciação entre pessoa física e pessoa jurídica para essas questões. E se a gente tem, pessoal, a regra geral, a gente vai ter então aí também alguns foros especiais. Lembra que a gente falou que temos as exceções? E a primeira exceção vem no artigo 47, que trata do foro de situação dos imóveis para ações reais imobiliárias. Então diz o seguinte, o artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Parágrafo 1º, o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Parágrafo 2º ainda diz o seguinte: a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Então, olha que bacana, galera. Quando a gente traz essa exceção relativa a questões das ações reais imobiliárias, a gente vai estar falando dessa exceção. E aí a gente precisa lembrar um pouquinho, o que são esses direitos reais?
Esses direitos reais, pessoal, estão previstos também, novamente, lá no Código Civil, no artigo 1225, que vai definir todos esses detalhes para vocês. E também temos que lembrar aí que os bens imóveis estão previstos no artigo 79 e 81 do Código Civil. Então, a definição dos direitos reais e dos bens imóveis foge à nossa alçada do processo. Ela vai cair, então, no direito material, no direito civil, previsto lá no 1225 e também do 79 ao 81. E um detalhe importante que o parágrafo 2º traz, pessoal, é que as ações possessórias para fins de competência, são consideradas também reais imobiliárias. Então, vai seguir aí estas regras. Então, toda vez, galera, que eu tiver aí situações de desapropriação direta, indireta, adjudicação compulsória, anulação de registro civil, ações reivindicatórias de imóvel, emissão na posse, a gente vai utilizar aí, então, destas regras, do foro de situação da coisa. Então, lembre-se sempre desse foro especial, desta peculiaridade, correto? Um outro foro especial que a gente precisa mencionar para vocês, galera, é o foro de competência para ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento e dissolução de união estável. E aqui houve uma mudança no nosso direito contemporâneo, não existindo mais o foro privilegiado da mulher. Então, antes era competente o foro da mulher, hoje não, devido à igualdade, né? Essa situação vai ser de competência o foro do domicílio do guardião do filho incapaz. Então, quem estiver com a guarda, quem for o guardião do filho incapaz, é que será, então, aí o foro competente. Mas eles vão falar, mas professor, e se não tiver filhos? Se não tiver filhos incapazes, será do foro do último domicílio do casal. Lembrando que aqui a gente está falando de uma competência territorial. E se é competência territorial, lembra-se que, como regra, é uma competência relativa, que admite prorrogação, que pode ser modificada. Correto? Outra situação importante que a gente tem que trazer de foro especial é o foro privilegiado do credor de alimentos e também do idoso. Então, o artigo 53 diz o seguinte: é competente o foro, inciso 2º, de domicílio ou residência do alimentando para as ações em que se pedem alimentos. Então, quando a gente fala de alimentos, galera, a gente está falando aí que vai ser competente o domicílio ou residência do alimentando, correto? E essa regra, galera, ela se justifica pela necessidade de proteger aquele que necessita, então, aí desta situação, correto? Lembrando que aqui também é uma competência territorial e relativa. Em relação ao idoso, pessoal, que a gente tem que lembrar que é aquele que, segundo a legislação, tem idade igual ou superior a 60 anos, pelo Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, o foro competente é da residência do mesmo. Então, em caso de idoso, nós temos aí também esta competência, correto? Outro ponto importante também que a gente precisa falar é do foro do lugar ou do fato, que vem previsto para nós no artigo 53, inciso 5º, que traz lá do lugar do ato ou do fato para ação. Letra A, a linha A, da reparação de dano, e a linha B, em que for réu, administrador ou gestor de negócio alheio. Então, a gente tem que lembrar, pessoal, que o ato é a conduta humana, seja ela comissiva, omissiva, violadora de direito. E o fato é o evento ou conjunto de eventos associados a uma ação humana pela qual deseja-se a reparação. Então, aqui a gente usa essa regra, pessoal, nas reparações de dano em geral, como, por exemplo, a de responsabilidade civil, quando a gente fala da linha A. Já na linha B, pessoal, a gente vai estar falando, então, aí que o foro das ações em que o réu, o administrador ou o gestor de negócio alheio deverá ser proposta no lugar onde foi prestada a administração ou cumprido o mandato. Então, aqui a gente tem regras diferenciadas. Dentro dessa ideia também, pessoal, das regras diferenciadas, a gente tem que falar do foro nas ações de reparação
reparação de dano por acidente de veículo ou aeronave, que, nesse caso, a gente vai lembrar daqueles que proverem de acidente de veículo ou alguma infração nesse sentido, galera, deve propor a demanda no lugar do fato ou no seu domicílio. Então, ele tem aí uma competência que pode ser tanto no lugar do fato ou no seu domicílio. E por que no domicílio, então, aí do autor? Porque a intenção é facilitar o acesso das vítimas àquela reparação. Só que essa regra não se aplica às seguradoras, correto? Então, aqui há uma situação diferente. Se for a seguradora que for lá buscar, então, a reparação depois que ela prestou o socorro para você, a ação vai ser proposta no domicílio do réu. Então, é uma diferença que vocês precisam saber. Outro ponto importante também dessa competência, para saber onde eu vou entrar com essa ação, está atrelado aí à competência para as ações em que a União é parte. Então, aqui eu preciso lembrar que primeiro vai ser perante a Justiça Federal. Legal. E aí a gente vai ter que diferenciar quando a União é autora. E quando a União é autora, a demanda deve ser proposta no domicílio do réu. Regra geral. Maravilha. E quando a União for ré? Quando a união for ré, será proposta onde for o domicílio do autor, onde houver ocorrido o ato ou fato, ou ainda no Distrito Federal. E por que no Distrito Federal? Porque é o domicílio da União. Então, há todas essas possibilidades aí de competência, correto? Importante a gente falar também nessa ideia aí do órgão público da competência para as ações em que o Estado e a Fazenda Estadual forem parte. Então, aqui muda. Então, quando forem aí, no caso, o Estado ou a Fazenda Estadual autora, será proposta no domicílio do réu. Maravilha, é regra geral do Código de Processo Civil. Mas se eles forem réus, aí vai poder ser proposta no domicílio do autor, no local do ato ou do fato. Artigo 52, parágrafo único, traz essa ideia. Então, tomem aí esse cuidado, porque aqui a gente muda, então, a vertente, muda a visualização. E ainda se faz necessário a gente falar também da competência do juízo. Por quê? Depois de apurado o foro, a última verificação é a do juízo. E aqui a gente precisa verificar. Se for uma comarca pequena com vara única, é dispensável essa fase. Por quê? Só vai ter aquela. Mas se não for, a gente precisa lembrar que essas regras não estão no CPC, mas na organização judiciária, que podem adotar critérios de valor da causa, de matéria, de território, de função, como exemplo do juízo central e regional, que a gente tem lá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E por fim ainda, pessoal, se faz necessário elucidar a competência nos juizados especiais cíveis. Quando a gente fala, então, desses juizados, pessoal, a gente precisa lembrar que há o juizado estadual e há também aí o juizado federal, correto? Então, aí é importante a gente fazer essa diferença. Por quê? Porque quando a gente fala do juizado estadual, é uma competência que está atrelada a uma opção. Ou seja, pessoal, eu posso optar pelo juizado, mas eu também posso optar pelo juízo comum, diferentemente do que ocorre no juizado especial federal, cuja sua adoção é obrigatória. Lembrando aí que vai estar atrelado a uma questão de valor da causa essas situações. Casos de até 40 salários mínimos, na questão do juizado estadual, podem ser discutidos aí no juizado e também outras situações que não vêm ao caso no momento, mas só para vocês terem uma visão geral. Enquanto na questão do juizado federal, a gente vai falar de 60 salários mínimos, mas lá nós temos uma obrigatoriedade. Então, há essa grande diferença. Então, com base nisso, pessoal, a gente tem que verificar e aprofundar esse conteúdo. A gente precisa lembrar que há a competência da Justiça Federal de primeira instância, lá no artigo 109, e que o inciso 1º traz grande importância para nós. Lembrando que Banco do Brasil, Petrobras, não fazem parte aí dessa competência da
da Justiça Federal. Em contrapartida, INSS, Caixa Econômica Federal e o Banco Central, ok. A competência da Justiça Federal de segunda instância vem no artigo 108 e traz a ideia aí de muitas vezes atos cometidos aí por juízes federais diretamente, onde vai se ter aí o julgamento originário no tribunal, além da figura do recurso, obviamente, correto? Lembrando então que para verificar a competência, a gente tem aí as regras no Código de Processo Civil. Legal. E essa questão vem tratada lá no artigo 46 a 53. Lembrando que o 46 traz a regra, o 47, o 51 no parágrafo único, o 52 no parágrafo único e no 53 também trazem as exceções. E dentro dessas exceções, a gente vai ter a situação dos bens imóveis para as ações reais imobiliárias, que é competente o foro de situação da coisa. A gente vai ter, então, aí a questão da competência para ação de divórcio, separação e assim por diante, que é a competência de quem? Do foro de domicílio do guardião do filho incapaz. Se não tem filho incapaz, do último domicílio do casal. Temos que lembrar aí do foro privilegiado do credor de alimentos e do idoso também, né? Que do idoso traz, então, a residência do próprio idoso como foro competente, né? E também da questão do alimentando, o foro, no caso, é de domicílio ou residência do alimentando, correto? Que tem esta situação. Então, a gente traz essas informações. Lembrando também que há a competência do 53, do artigo 53, que fala do lugar do ato ou do fato para ação de reparação de dano, onde a gente vai falar de responsabilidade civil, muitas ações nesse caso, correto? E também a linha B, que traz aí a situação em que o réu for administrador ou gestão de negócios alheios. Lembrando que no caso de acidente, nós temos aí a possibilidade de propor a demanda no lugar do fato ou no domicílio da vítima. E lembrar que a competência da União também, quando ela tem essa figura, que ela aparece como parte, vai ser da Justiça Federal, legal, só que a gente precisa saber se ela está propondo a demanda no domicílio do réu, se ela está sofrendo a demanda, pode ser proposta no domicílio do autor, do lugar ocorrido do ato ou do fato, ou ainda no Distrito Federal. Situação semelhante, com as suas devidas proporções, que se aplicam também aí nas ações de Estado e na da Fazenda Estadual, correto? Então, lembre-se disso. E, por fim, a gente tem que verificar a competência do juízo. E aí a gente precisa lembrar que o juizado especial cível, aí no caso da Justiça Estadual, é opcional, enquanto da Justiça Federal é obrigatório. Então, com base nisso, galera, a gente traz essas ideias iniciais para vocês aí, dessas regrinhas que estão previstas no código e que vocês vão aprender no seu dia a dia, que vocês vão ter que atualizar, e fazemos um encerramento de toda a parte referente a competência. Então, a gente começou lá com competência, a hora que a gente falou da questão estrangeira, nacional, depois fomos adentrando e hoje trazemos aí inúmeros exemplos, casos práticos, situações que vocês vão estar interligadas no seu dia a dia. Então, com base nisso, pessoal, eu desejo a todos aí uma boa semana, uma boa continuidade. Fique atento, então, aí para as informações que vão estar previstas no SIGA-A, pois provavelmente teremos aí uma avaliação o quanto antes, para que vocês consigam, então, aí produzir, fazer a verificação de tudo que nós já falamos até então. Então, um forte abraço, obrigado a todos, até mais.